Nesse vídeo, nós vamos dar prosseguimento ao que foi falado até agora nos vídeos anteriores, basicamente, determinação de objetivo e associação de medidas de eficácia a sistemas muito complexos, onde a coisa não é tão simples quanto eu determinar um custo, uma receita ou um lucro, que sistemas simples, ou fazer os pontos, como no caso do jogo do beisebol. Vamos falar de sistemas complexos. O sistema complexo da vez é a polícia, e eu moro no estado do Rio e escolhi polícias próximas como exemplo. Para dizer que eu não estou cuidando do estado do Rio, eu estou cuidando de polícia de um modo geral. Tá? O que é o policial? O policial é um cara que sai de sua casa, um herói anônimo, sai de sua casa mal remunerado para defender a sociedade e vai trabalhar sendo considerado o inimigo público número 1 e com uma porção de gente que tem na vida a tarefa de fazer desacreditar o trabalho dele. Tá? Segundo a Distrito Federal, a missão da polícia é promover a segurança e a operação e a ordem pública por meio da prevenção e repressão imediata da criminalidade e da violência. Só não é exatamente o que está previsto no artigo 144 da Constituição, porque ela fala que é dever de todos. Então seria alguma coisa como contribuir para a promoção e não promover. Mas esse não é o problema. O problema é que depois disso tem uma vírgula e aparece o seguinte: com fundamento nos direitos humanos e na participação da sociedade, contribuindo para o bem-estar social. Isso aqui significa o seguinte: essa parte, que é realmente o objetivo da polícia, está subordinada a essa, que é absolutamente subjetiva. Qualquer coisa a pessoa pode dizer, não, isso aí é social, isso aí é direito humano, coitadinho do criminoso e tal. Então essas coisas acontecem, tá? E está sendo uma missão woke, no tempo que esse negócio de woke já está ficando fora de moda. Hoje, a Microsoft acabou de desativar o departamento DEI dela, né, de diversidade, equidade e inclusão, dizendo que isso não faz parte mais dos objetivos dela. Na realidade, o mundo inteiro está acordando para esse troço ser uma narrativa enorme. Tá? E aí vamos avaliar a polícia. Eu tenho uns casos interessantes na minha vida a ver com a polícia. Eu vou falar uns poucos dele. O primeiro é que o professor Salomão da Gama Filho me convidou para dar um curso de logística no aperfeiçoamento de coronéis da Polícia Militar e delegados da Polícia Civil. Eu fui lá na maior inocência dar esse curso e eu não sou exatamente um professor que o Paulo Freire escalaria para dar aula. Eu acho, sinceramente, faço isso valer, dei aula durante 40 anos, não me arrependo de nada que fiz, que se o professor chegar na aula dizendo que todo mundo vai passar, ninguém vai estudar. Então ele tem que ser duro, e se alguém não estudar, tem mais do que ser reprovado mesmo, e até para estimular os outros a estudarem. Tá? Então o que acontece é que eu descobri, depois do terceiro dia de aula, que esse curso era requisito para a promoção dos coronéis e delegados. Então olha que situação horrível. Estava eu numa sala de aula com 40 e poucos alunos armados, dando um curso que, se o cara fosse reprovado, ia ter uma influência séria na vida dele. Felizmente, antes do fim do curso, apareceu a notícia que não era mais requisito obrigatório e eu pude finalmente respirar um pouco, porque eu dava aquelas aulas praticamente sem respirar. Mas passou. Depois disso, isso era a época do 2008, 2009, a época que a polícia no Rio estava ocupando a Vila Cruzeiro, Alemão e tal. E aí, inclusive o Carequinha, que foi o comandante da ocupação da Vila Cruzeiro, era meu aluno. Nós trocamos umas informações, ele tinha trabalhado com os fuzileiros navais, estava encantado com a maneira como as pessoas cumpriam o planejamento e tal, e nós trocamos umas ideias muito interessantes.
Depois, por algum motivo que não foi por causa dos meus alunos nem nada, a polícia, a escola da polícia militar apareceu no Casnave onde eu trabalhava, pedindo para a gente auxiliar na previsão do que ia acontecer com o pessoal, porque eles estavam na véspera de recrutar milhares de soldados por causa da expansão das unidades nas favelas de ocupação. Aí eu fiz uma simulação com os dados da carreira que eles me deu e dei a triste notícia para eles, que por mais que eles se esforçassem, eles podiam até promover a toque de caixa uma porção de sargento, mas tenente eles só iam conseguir a quantidade necessária se 4 anos antes eles tivessem ampliado a escola e tivessem já cursando uma porção de gente. O que ia acontecer é que essas unidades iam ficar acéfalas e não ia dar certo, coisa que acabou acontecendo. Terceiro contato meu com a polícia, isso foi muito triste. Estava eu indo para o trabalho, um tanto apressado, sai uma mulher na frente de um carro e eu passo por cima dela com uma moto 750. Bem, acabei na polícia e tal, felizmente eu estava cheio de testemunhas de que eu fui atropelado por essa mulher, mas é muito desagradável atropelar alguém, né? Então, a medida de eficácia operacional que se deu para esses pobres coitados que saem de casa para combater o crime é o índice de criminalidade. Nós vamos avaliar isso sob o ponto de vista do objetivo, esquece aquele objetivo social lá que não serve para muita coisa, e vamos falar no objetivo de combater a criminalidade e a violência. O índice de criminalidade é uma medida de eficácia, segundo os critérios primeiros colocados, mensurável, quantificável e completa. Mensurável e quantificável é um número que eu posso medir com os dados que tem dos governos, de quantos crimes aconteceram e tal. E a completeza não tem dúvida, né? Quanto mais crime, pior a polícia, quanto menos crime, melhor a polícia. Seria isso, se não fosse outras avaliações. Primeiro, as pessoas se focam no caminho, nem sempre se focam no objetivo. Então, se eu decidir que eu tenho que fazer determinada coisa para diminuir a criminalidade, eu vou fazer essa coisa. Então, sair perseguindo todo mundo, existem variações disso que não são legais. Tem muita polícia que é focada em outras coisas. A polícia devia sempre começar pela inteligência, investir muito na inteligência, porque é o planejamento, e trabalhar na repressão menos, tá? Mas se a gente dividir o que seria criminalidade nos fatores críticos, são as diversas variáveis que podem influir na criminalidade. A educação e o desemprego, eu botei os dois juntos, porque uma coisa tem a ver com a outra, tá? A infraestrutura para o crime, que é o que o crime precisa para acontecer. A legislação, ela vai influir protegendo o criminoso ou endurecendo a vida do criminoso. A punição vai desestimular o crime ou estimular violentamente. A opinião pública vai permitir que esses estímulos ao crime aconteçam ou que o crime seja endurecido. E a repressão. Para evitar o crime. Essas são as diversas nuances que implicam na criminalidade, as variáveis associadas a ela. Então vamos passar rapidamente sobre cada uma delas. Orçamento da educação. O dinheiro todo da educação vai para as universidades. Muito pouca coisa para o ensino básico. E o grosso dos desempregados são pessoas que não têm ensino básico, não têm qualificação nenhuma, não têm emprego. Tem subemprego ou desemprego. Mas o analfabeto é um cara muito interessante, porque ele vota em quem o coronel mandar. E o aluno da universidade, quanto mais lavagem cerebral ele tiver, mais ele vai se adequar à minha vertente política. Então, o orçamento da educação é completamente distorcido no Brasil. Os países que avançaram pra caramba, avançaram com o princípio da educação básica. Eu estou falando de Coreia, Irlanda, os países que deram certo, tá? Incentivo ao empreendedorismo. Quanto mais imposto se cobra,
menos se empreende. Por incrível que pareça, um cara de bicicleta com uma mochila nas costas é um empreendedor. Um motorista de Uber é um empreendedor. E esse cara está sendo cada vez mais desestimulado, estão sendo ameaçados de cobrar imposto, etc., coisas assim. Infraestrutura regional. Quanto mais tiver a transposição do São Francisco, BR-153, quanto mais se der infraestrutura, mais os lugares vão se desenvolver. O Nordeste, com a água, aquela terra é muito fértil, vai dar emprego para muita gente. Mas se eu canalizar esse dinheiro para outro tipo de emenda parlamentar, vai dar problema, tá? Valores éticos. Bem, está na cartilha do Gramsci, né? Se eu acabar com os valores éticos da sociedade, eu vou ter uma sociedade maravilhosa, em que todos são iguais, menos os desiguais que estão tomando conta do partido. Infraestrutura do crime. Combate ao crime organizado. Cabe ao governo federal, eventualmente às Forças Armadas, policiamento de fronteira, etc. Armamento do crime. Bem, por mais que as pessoas tentem induzir que quanto mais arma tiver, mais crime acontece, a culpa do crime não é de quem atira, não é da arma que está na mão do cara, o que vai acontecer é que isso é desmentido pela estatística no mundo inteiro. No Brasil, o lugar que tem mais arma é Santa Catarina, é o lugar que tem menos crime. Comunicação. Bem, as cadeias controlam o crime organizado. Tem telefone, tudo quanto é cadeia. É muita falta de vontade de acabar com o telefone celular na cadeia. É só fazer uma gaiola de Faraday. Com 1/20 do dinheiro que sai para a Lei Rouanet, acabava com essa festa todinha. E eu garanto que tem até internet em cela de cadeia, porque a comunicação é total e farta. Tá? Domínio territorial. Vários acertos aí entre governo, justiça, etc., deixaram lugares onde o criminoso tem um santuário. Isso aí é uma festa para quem quer fazer crime. Tá? A legislação limita atribuições da polícia. Agora está aparecendo a tal da Câmara, tem coisas, todo mundo tenta evitar que a polícia faça o trabalho dela. Facilidade aos presidiários, então tem saidinha, tem redução de bolsa penitenciária, tem uma porção de vantagens, visita íntima, então cada vez mais difícil alguém ficar na cadeia. Progressão de pena. A pena vai sendo diminuída, o cara tem bom comportamento, tem não sei o quê. Então, o sujeito matou alguém, em 3 anos ele possivelmente está em casa, ainda que seja numa prisão domiciliar. Agora, se for para o Congresso com a Bíblia na mão, é 17 anos. Não interessa se você tem 80 anos, está tudo tranquilo. Pequenos furtos, né? Isso na Califórnia, que roubou até $1.000, não é furto. Então, carregou 40 gramas de maconha, não é crime. Então, existe uma porção de facilidade, e já tem gente tentando fazer esse projeto no Brasil, né? Coitado, roubou um celular para comprar uma cervejinha, o cara é vítima da sociedade, né? E a vítima da sociedade está aqui, o juiz de garantias, né? Na parte de punição, ele está lá com o nobre dever de evitar que alguém seja injustamente preso, sem que sejam cumpridos os requisitos, o devido processo legal, os requisitos todos. Menos se o cara for preso pelo 8 de janeiro. Aí não, aí não tem, se bobear, não tem nem juiz de garantia. A juíza Ludmilla, que está asilada nos Estados Unidos, está asilada pela chamada desse juiz de garantia de serviço de apoio ao crime. Nem tanto um lado, nem tanto o outro. Tá? Proibição de operações, a criação do tal santuário do crime, que é uma incubadora, né? vai permitir tudo. Então, o juiz manda a polícia não atacar o crime, a polícia não pode fazer nada, não tem que atacar o crime. Anulação de multas, isso é um estímulo, né? Se eu sou um criminoso da pesada, tenho multa de bilhões porque confessei um crime de corrupção,
e sou estimulado, devolvo esse dinheiro, se bobear o cara vai até processar o Estado, porque andou sendo castigado só porque foi corrupto, que é absurdo, né? Ou corruptor, né? Que é absurdo, então isso vai estimular. A impunidade estimula o crime. Tolerância com o crime, né? Isso é mais ou menos a parte disso. A quantidade de gente que é absolvido por crime que todo mundo está vendo que aconteceu. Ah, não, você não entende nada de direito. Mas é uma questão de lógica, tá? Lentidão da justiça. Bem, a justiça é lenta quando interessa a ela, quando o advogado é esse advogado muito bem pago, que passa dinheiro não sei para quem. Então, os crimes prescrevem sempre, ninguém é condenado. Agora, experimenta não ter a mesma opinião política do juiz. Aí, em 24 horas, você está julgado, condenado, e se bobear, bloqueado de tudo na vida, sem dinheiro, sua família passando necessidade. Isso é um pequeno detalhe, tá? E, finalmente, a falta de critério. Quer dizer, não é falta de critério, é falta de observação da lei, porque o critério a gente sabe exatamente quem é. Diga-me quem está processado que eu direi se está condenado ou não. Tá? Opinião pública. O empoderamento de criminosos. Então, tem gente criminosa, condenada, em tudo quanto é posto alto dos poderes da República. Isso aí é um incentivo, né? Se o cara é bandido e está num alto posto, por que eu não posso ser bandido também? É melhor ser bandido do que carregar um saco de 60 quilos nas costas, né? Divulgação parcial. Bem, a imprensa divulga o que ela quer. Então, se tem alguma coisa que não interessa divulgar, eu não divulgo. E com isso, eu agrado quem controla o que vai ser divulgado ou não. E em troca desse agrado, eu sou remunerado por isso, prestigiado, qualquer coisa assim. Criminalização de desafetos. Isso é a coisa mais comum, né? Como eu disse para você, a opinião pública recebe narrativas dizendo que fulano fez isso, fulano fez aquilo. Na política americana, teve o caso do filho do Biden, que durante a eleição era proibido falar que ele tinha ganhado dinheiro da Ucrânia e da Rússia. Agora, 2 anos depois da eleição, não, era verdade sim, mas isso interferiu no resultado da eleição. Tá? Indústria das fake news. Todo mundo que falar o que eu não quero, já era. Então, se você falar qualquer coisa que eu não gosto, é fake news. Quando a gente for falar sobre sistemas muito complexos, a gente vai voltar a esse assunto direto. Controle das redes sociais. Bem, a gente pode controlar as big techs, porque a internet ninguém controla. Tá? Durante a guerra do Kosovo, o Milosevic usava o GPS para guiar os mísseis dele. O americano chegou a aventar a possibilidade de bloquear o GPS. As empresas caíram na pele do governo americano. Já tinha muita empresa cujo trabalho dependia de GPS. Montadora de automóvel, o agronegócio bem tratado, enfim, tem muita gente que depende de GPS. Não dá para parar o GPS. E o Milosevic continuou mandando. Mesma coisa com a internet. O sujeito consegue controlar as big techs. No Twitter Files isso ficou bem claro que as big techs são controladas. Inclusive, com certeza, as grandes redes sociais, se você fizer uma linha de 2 metros, 1 metro para a direita e 1 metro para a esquerda, as redes sociais botam qualquer CPF no centímetro certinho. Se ela está na ponta direita, se ela está na ponta esquerda, se ela está no meio, se ela está em que lugar. Ela bota certinho porque ela conhece isso tudo. Se elas podem ter essa informação, e tem, você vê pelas coisas que são oferecidas para você, no Instagram, no YouTube, os caras sabem exatamente o que você quer, se bobear até mais do que você. Então, se tem essa coisa que tem valor, alguém está vendendo, ou até dando em troca de privilégios, porque a gente viu no Twitter Files que isso acontece, né? E eu posso garantir uma coisa, por interesse das empresas, não é possível acabar com a internet, é possível até bloquear as big techs, e até fazer um absurdo de bloquear completamente uma pessoa em censura prévia, mas é possível bloquear as big techs, mas bloquear a internet não é possível.
E não adianta que as pessoas vão encontrar um caminho para achar. A China não consegue, a pessoa usa VPN e acessa o que quer, né, desde que tenha um mínimo de qualificação técnica. Então, a rede social é incontrolável. Se o Goebbels tivesse uma internet no tempo, em 1940 e pouco, certamente o nazismo não tinha florescido, porque as pessoas iam ter uma informação além do que ele permitia que as pessoas tivessem. Então vamos voltar aos pontos críticos que eu vi, um de cada vez. A educação e desemprego é basicamente função do executivo com alguma coisa do legislativo, que é o orçamento. Infraestrutura para o crime, executivo quase que sempre. A legislação favorecendo ao criminoso, Congresso e câmaras e assembleias estaduais. Punição, judiciário, opinião pública, imprensa, internet, big techs, essas coisas. E repressão, esse sim, cabe ao governo, quer dizer, cabe à polícia. Então, é a única coisa aqui. Então, a criminalidade é uma coisa que a polícia não controla. Se não controla, simplesmente não pode ser medida de eficácia da polícia. A medida de eficácia da polícia tem que ser alguma coisa que eu controle. Olha só, eu mostrei no vídeo anterior que o Goldratt, o Eliyahu Goldratt, o cara da teoria das restrições, fala: me fale como você me mede, que eu direi como eu me comporto. Agora, se eu me comportar de maneira ilógica, até meio maluca, a culpa é da medida que você me deu. Então, se eu mando a polícia controlar a criminalidade, e o policial sabe que a impunidade estimula a criminalidade, e ele vai ter prejuízo se o índice de criminalidade aumentar, ele vai simplesmente punir o cara. No Rio teve o Esquadrão da Morte que fazia isso, matava os bandidos, simplesmente evitava a impunidade. Se eu sei que o desemprego causa a criminalidade, eu vou fazer vista grossa ao avião do tráfico que está passando na minha frente ali. Então, esse tipo de coisa vai acontecer, culpa de quem? De uma medida errada. Tá? Qual tem que ser, então, a medida de eficácia da polícia? Vamos entender o que é isso. Deterrência é o seguinte: eu sou tão forte que alguém não se atreve a me desafiar. Exemplo típico de deterrência: cerco de Cuba na questão dos mísseis com a União Soviética. O Gorbachev coçou a careca dele e disse assim: peraí, não dá para encarar os Estados Unidos, não. O cara é muito forte. Chegou a um acordo, conversou. Então, quando tem uma guerra, já falharam as duas forças armadas, porque o objetivo da força armada é deterrência, é ser tão forte que o inimigo não é louco de te desafiar. Então, se tem uma guerra, o mais forte fracassou porque não convenceu o mais fraco a que podia desafiá-lo, e o mais fraco fracassou porque não acreditou no mais forte. Então, quando você chega a ter uma guerra, é porque já houve um fracasso. A polícia é a mesma coisa. Quando a polícia precisa agir, ela já fracassou. O ideal é que ela seja tão eficaz que ela convença o bandido a não cometer o crime. Não vou cometer o crime não, senão vai pegar para mim. Já viu alguma notícia de um cidadão britânico atirar no policial? Não. É deterrência. Existe uma lei desde o tempo da Rainha Vitória que diz o seguinte: atirou num policial, morre na forca. Então, quem atira num policial é suicida. Não está se defendendo do policial, não. É suicida que chama o troço. Então, a medida de eficácia que realmente a polícia tem que fazer é a que faz ela ter deterrência, que é a percentagem da população que acredita que se cometer um crime, vai ser pega. Se receber um mandato de prisão, vai ser presa. Irrelevante a quantidade de criminalidade que tem. Se os três poderes da República fizerem o possível para que a criminalidade floresça,
Se a polícia fizer isso, ela está fazendo a parte dela no processo. Naquelas 6 fatores críticos que tem a criminalidade, ela está fazendo o que pode. E a culpa certamente não é dela. Ela será tão eficaz quanto mais a opinião pública acreditar que ela seria capaz de fazer o serviço se ela não tivesse uma porção de restrições dada pelo exterior. Bem, no próximo vídeo nós vamos falar de outros sistemas mais complexos e mais perigosos do que esse que eu falei. O que eu falei aí já é suficiente para achar que não vão deixar eu fazer mais vídeo. Mas eu vou até tentar. Até o próximo, então.